Bora lá então para o nosso segundo dia do livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. O que a gente está vendo aqui, né? Primeiro, na aula passada, a gente viu as bases conceituais que a gente precisa fixar para poder então entrar nos hábitos. E hoje, no segundo capítulo do livro, ele vai dar uma panorâmica dos hábitos, tudo bem? Então, só para daí a gente começar os hábitos, porque tem uma coisa que ele fala aqui, que foi assim, uma puta virada de chave para mim. Que os hábitos, todo mundo concorda que somos seres de hábitos, certo? Mas os hábitos não são comportamentos. Se você pensa que hábitos são comportamentos, você está enganada. Talvez seja até por isso que você não consiga mudar alguns hábitos. E o hábito de pensar e os hábitos emocionais são os verdadeiros motivadores das ações. Então, a nossa ação, o nosso comportamento, nada mais é do que um reflexo, é uma expressão, é a materialização daquilo que pensamos e sentimos habitualmente. Então, o hábito ele é mais um processo do pensar e um hábito emocional do que a ação. A ação é só a manifestação desse hábito de pensar. Isso foi assim revelador para mim, foi assim estrondoso. Tanto que eu entendi, assim, só isso me fez virar tantas chaves aqui do lado de cá, mas é isso. Bora para o nosso conteúdo, então. Já deixa seu like aqui se só essa introdução fez sentido para você, se já germinou sementes aí da prosperidade, já deixa o seu like aqui, compartilha essa live com outras pessoas, tá bom? E se faz sentido para você acessar esses conteúdos que muitas vezes eu tiro do ar e tudo mais, vem para o grupo Frutos em Potencial, que está aqui no link aqui embaixo na descrição desse vídeo, e a gente vai é, falando aí desse movimento. A Nani chegando. Bom, vou seguir aqui. A Nani está chegando. Bem-vinda, Nani. Eu comecei gravando aqui. Eu começo 19h05. Bom, eu vou recapitular aqui, porque para a Nani isso é importante. Eu vou contar aqui o que o Steve Covey fala. Com certeza a Nani já está antenada nisso faz tempo, né? Mas eu vou trazer aqui de novo. Vou repetir porque isso aqui é muito importante. Foi uma virada de chave incrível que deu. Steve Covey fala que todos nós concordamos que somos pessoas de hábitos, somos seres de hábitos. Mas ele diz que o hábito não é um comportamento. O hábito é o que ele define como hábito é o nosso hábito de como a gente pensa e interpreta a vida, o hábito do sentir aquilo que, a partir daquilo que interpretamos, para então manifestar uma ação. Então, muitas vezes as pessoas estão lá muito antenadas e isso virou muitas chaves para mim, só isso, né? Virou muitas chaves porque eu me via patinando em vários aspectos, principalmente na questão da minha saúde, que é onde eu estou mais direcionada com o meu foco. E eu falava, pô, eu sei o certo, né? Fica um diálogo interno. Eu sei aquilo que é certo, eu sei aquilo que não deveria e o que eu deveria. Tem, inclusive, uma ferramenta que eu usei nesse meu autoconhecimento, que é, se eu não estou alcançando determinado resultado, o que eu deveria estar fazendo? Uma lista. E o que eu deveria não estar fazendo? Outra lista. Eu tenho muita clareza do que eu deveria estar fazendo, do que eu não deveria estar fazendo, mas por que eu não consigo mudar? E aí, essa leitura, esse estudo aprofundado desse livro, virou muitas chaves, inclusive com relação a esses comportamentos que diz respeito a o nosso hábito de pensar, nosso hábito emocional. E aí ele traz um contexto
dentro dos hábitos, porque ele vai se aprofundar mais sobre o que são hábitos dessa ótica dele, para então inserir os 7 hábitos. Tanto que ele não começa o livro inserindo os 7 hábitos, porque ele precisa que a gente mude os nossos paradigmas, mude a nossa visão de mundo, mude algo dentro de nós, para então a gente começar a buscar e desenvolver novos hábitos. Então, é isso que a gente vai falar aqui hoje. Ele dá uma panorâmica geral dos hábitos, dos 7 hábitos. Eu vou contar dos 7 hábitos aqui, bem superficialmente, como ele traz, e o que cada hábito traz de ganho para nós. Ele faz, inclusive, uma analogia de uma criança, um bebê, que está lá, nasceu, está no berço. Quem deseja alcançar, né? Porque ele deixa muito claro aqui que as lições dos 7 hábitos para as pessoas altamente eficazes, ele não fala que é só sobre geração de riqueza, de dinheiro, mas aquela pessoa que vai se tornar capaz de fazer qualquer coisa que ela almeja. Ela vai desenvolver esses 7 hábitos para alcançar os resultados, seja em qual área for. Acontece que muitas pessoas tiveram resultados financeiros, mas ele não é um livro de finanças, não é um livro que foca em hábitos financeiros, tá? Tanto que ele faz algumas estudos cruzados que quando a gente lê esse aqui, ó, Os Segredos da Mente Milionária, a gente vê que muito do que a mente das pessoas ricas e milionárias e que tem muita abundância tem muitos hábitos que é o que o Steve Covey ensina. Só que aí ele fica focado só nessas atitudes, tá? Dos hábitos. Tanto que eu estou estudando os 2 livros em conjunto, porque faz muito sentido para mim que eu vou conectando várias coisas. Mas bora lá. Ele dá o exemplo da criança, que quando ela nasce, ela vai para o berço, e aí, quando ela se vira na cama, ela desenvolve a força necessária para poder sentar. Quando ela se senta e os pais comemoram e todo aquele processo, ela está desenvolvendo a força necessária para engatinhar. E quando ela engatinha, ela está desenvolvendo a força necessária para caminhar. Então, ele fala que para a gente mudar um hábito, seja ele qual for, a gente precisa começar lá na primeira virada da criança. Então, como que ele traz isso para nós aqui, nesse movimento? Recapitulando o que a gente viu na aula passada, que é exatamente o que ele faz aqui nesse capítulo. Ele diz que o objetivo do livro é mudar, então, o nosso paradigma, as lentes pelas quais a gente vê o mundo. Por quê? São as estruturas mentais, são os moldes mentais, são as formas que a gente aprendeu a pensar, a ver o mundo. Então, ele fala que o objetivo primal desse livro é mudar esses paradigmas. É como se nós fôssemos bebês, estamos virando no berço ainda. Depois, o segundo passo é poder, junto com a mudança de paradigma, quando a gente muda as lentes e ajusta para ver com mais nitidez, a gente muda então a percepção do mundo à nossa volta. E a partir dessa percepção, a gente vai observando o que ele chama de caráter. Quais são os caráter? E aqui depois, lá no terceiro, na quarto estágio, ele fala da ética da aqui no caráter, ele falou na aula passada da ética da personalidade e da ética do caráter. Você viu isso, Nani? Você chegou a ver a aula gravada? Não. A ética da personalidade é a ética das ações. O foco, a disciplina, tomar banho gelado, acordar cedo, é, tudo que a gente ouve, né, e grandes pessoas ensinam a gente sobre como muda um comportamento para ter um novo resultado. Ele chama isso de ética da personalidade. E a ética da personalidade não tem uma sustentação e uma durabilidade. Muitas vezes a pessoa não consegue se manter, ela muda um padrão de comportamento, mas se ela não muda a ética do caráter, ela não consegue dar sustância. E isso fez muito sentido para mim quando ele traz a questão do hábito como uma forma de pensar.
porque não é só sobre eleger e selecionar novos alimentos para comer, é como eu penso sobre o alimento, é como eu penso sobre a comida, é como eu penso sobre o dinheiro. Não é só economizar. Economizar para quê? Dentro da minha ética do caráter, o que que isso tem a ver com a economia? E a ética do caráter, ele trouxe éticas que são ligadas aos princípios universais, como humildade, como servir, como a temperança, como uma pessoa que promove a paz, como. É, eu até anotei vários aqui que eu fui pegando no livro. Ó, princípios que são indiscutíveis e a essência do princípio ela é muito clara. E ele fala uma coisa que princípios, a ética da personalidade, a ética do caráter, quando ela é baseada nesses princípios universais, eles são, tanto que o próprio nome diz, universais, porque ele não muda. A ética da personalidade, ela é mutável de acordo com a necessidade de cada um. E aí ele fala, né, de honestidade, integridade, humildade, generosidade, simplicidade, servir. Então, vou dar um exemplo. Quando eu vejo o faturamento de uma empresa, eu fazendo ajuste de rota agora, voltar atendendo individual, voltar a fazer processos de coaching, enfim, foi uma decisão que eu tomei do lado de cá. O dinheiro, ele não, se eu uso o dinheiro para servir a vida, quanto mais eu estou fortalecendo o meu caráter de servir, a ética da personalidade, a ética do caráter, de servir, de ser íntegra, de falar o que eu faço, quanto mais eu integro aquilo que eu penso, sinto e ajo na ética do caráter, mais fácil é eu assumir a ética da personalidade e fazer com que ela tenha constância. Se eu falo que eu quero servir as pessoas, quero focar com o meu objetivo de reduzir a violência doméstica no nosso país, que é o quinto maior no número de feminicídio. E eu pego esse movimento, e para isso eu preciso ter saúde física, mental, emocional, financeira, e eu não me alimento direito, isso é contra o meu corpo se tornar saudável e servir a vida de outras pessoas. Eu não vou conseguir servir nem a minha. Então ele fala exatamente isso. O comportamento da ética da personalidade ele vai fazer muito mais sentido quando a gente tem a ética do caráter bem definido. Que se a gente olhar mais nas minúcias para os tempos atuais, porque esse livro ele foi escrito já há bastante tempo, vem de encontro com o livro lá do Simon Comece pelo seu porquê. Viu? A primeira edição desse livro é de 1932. Pega isso. Esse cara escrevendo isso é um conhecimento que já está há séculos, né? Então, se a gente pega, ele não tinha esse nome que a gente tem hoje como propósito, como porquê. Mas se a gente olhar a ética do caráter e a ética da personalidade, nada mais é do que essa ética da personalidade está, nosso comportamento estar alinhado com a ética do caráter. Isso faz um conjunto de percepções do mundo à nossa volta que a gente só consegue acessar a partir de que a gente mudou o nosso paradigma. E aí os paradigmas, como eu falei na aula passada, são as lentes pelas quais a gente vê o mundo, de onde a gente aprendeu as coisas. Então é com os nossos pais e parentes, com os nossos professores, com os líderes religiosos, com a pátria. O Brasil tem uma dinâmica, né, de condução do que é certo, do que é errado, bonito ou feio, bom ou ruim. E aí, então, ele diz que o objetivo primário desse livro é mudar os paradigmas. Para então mudar a ética o nosso caráter, nesse conjunto de ética de caráter e ética de personalidade, para então mudar a eficácia humana, que ele diz que é a capacidade de construir qualquer coisa que você deseja na sua vida. Vou tomar um golinho de água aqui. Tudo bem até aqui? Bom, então o que que a gente vai ver aqui?
ele vai falar sobre. Eu até tinha marcado aqui, ó. As nossas atitudes nascem da maneira como percebemos as coisas, que eu trouxe isso do livro. As nossas percepções dizem muito mais sobre nós do que como as coisas realmente são, porque a gente tem a lente da interpretação. E o nosso objetivo deve ser mudar o nosso paradigma, aquilo que faz a gente ver um mundo distorcido, tá? E aí ele vai trazer o primeiro ponto, o segundo ponto, né, que eu falei, o primeiro ponto é sobre os paradigmas. Ele fala aqui sobre esse movimento da construção do caráter, que é basicamente composto dos hábitos que nós desenvolvemos. E ele fala muito que se a gente prestar muita atenção nas nossas práticas diárias, do que a gente está habituado a gente está habituado a fazer algo que está internamente, intrinsecamente ligado com aquilo que a gente acredita. Então, ele fala que sobre essa construção do caráter, a gente não vai conseguir implementar os 7 hábitos e se tornar uma pessoa altamente eficaz se a gente não consegue mudar aquilo que a gente acredita. Vou dar um exemplo prático disso que eu lembrei enquanto eu estava assistindo lendo esse conteúdo aqui, né? E assistindo lá as aulas do Jacob, que eu estou tendo essas aulas lá no Clube de 5%. Eu lembrei de um caso de uma cliente que estava a ponto de separar do marido. E aí eu falei para ela, toma iniciativa, tanto que o primeiro hábito é o ser proativo. Vai lá, conversa com ele, eu dei a ferramenta do alinhamento de expectativa para ela e fui fazendo uns movimentos com ela. E aí ela fala assim, não, ele que tem que entender, ele não vê a minha cara feia? Não, ele que tem que ver que eu não tô de boa, ele que tem que sentir que eu tô dando um gelo nele na cama e não sei o quê. Se ela continua acreditando que isso que ela está fazendo é o que está certo, ela vai continuar tendo a repetição dos padrões, os hábitos, o que é habitual para ela, continuar de cara feia, continuar dando gelo na cama, continuar reclamando. Isso só vai levar ela a alcançar um resultado que de repente ela não espera. Então, isso que ele fala de se a gente não está disponível para mudar a moldura que a gente foi condicionado, a gente dificilmente consegue inserir um novo hábito. E olha só o que aconteceu com essa minha cliente. Ela aplicou a ferramenta de alinhamento de expectativa, só que quando ela foi aplicar a ferramenta, ela não fez como era para ser. Ela fez o movimento de chamar o marido para uma prosa, só que quando ela viu que ele baixou a guarda, aí ela foi com tudo para cima. Acabou virando uma briga maior. E aí ela me mandou uma mensagem que a ferramenta não funciona. Porque ela estava ainda acreditando que ela estava certa. Se ela não está disponível a mudar a forma de pensar, ela não vai mudar o resultado do relacionamento dela. Porque ela está habituada a pensar daquele jeito. Então, ele fala sobre essa construção do caráter a partir da mudança dos paradigmas. E eu trouxe uma frase dele aqui que diz assim, ó, plante um pensamento, colha uma ação. Plante uma ação, colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. Plante um caráter e colha um destino. Eu achei bem interessante isso aqui, porque a gente já conhece o ciclo do comportamento, e eu falei dele a semana passada, pensar, sentir e agir. Só que a gente tem o hábito de pensar, isso fez muito sentido para mim, minha gente. Ele fala, se você tem o hábito de pensar que você está certa, a sua ação vai ser um reflexo disso que você julga estar certa. Então ele fala: plante um pensamento e colha uma ação. Qual ação? A que você está habituada. Nesse livro aqui, dos Segredos da Mente Milionária, esse T. Harv Eker, ele diz que hábitos são vícios. Ele faz uma síntese de que hábitos são vícios. Se a gente parar bem para pensar, a grosso modo,
é o vício de pensar, é o vício da emoção que aquele pensamento gera para daí então ter o vício da ação. É lógico que tem os vícios químico-biológicos e é lógico que tem os vícios M, né? Mas a gente vê muito isso intrínseco com o hábito, que tem a recompensa do hábito, né? Lá dentro da tríade do looping do loop do hábito, né? Mas ele fala sobre isso. Então, quando ele vai se aprofundando sobre o que é um hábito, ele fala que o hábito é o encontro de de três elementos que, para uma pessoa, que ele diz, que quer mudar o hábito na raiz, não só pela ética do comportamento, não só beber mais água, para quê? Não só atender mais, ativar mais pessoas no 1 a 1, para quê? Se a gente não tem o que a gente precisa fazer, que é o que ele chama do pilar do conhecimento, a gente acaba não fazendo. Então, um exemplo disso que ele dá, né, inclusive lá dentro do ponto da procrastinação, ele diz, tá, eu sei que eu estou procrastinando, só que dentro do pilar conhecimento, eu não contei os 3 pilares, né? O conhecimento, habilidade e desejo. Os 3 pontos que compõem a estrutura de um hábito. Então, se eu estou procrastinando dentro do pilar conhecimento, ele fala que o pilar conhecimento é o que e por quê. Se eu estou procrastinando, o que eu estou fazendo? E por que eu estou fazendo isso? Se eu estou procrastinando, o conhecimento, e eu sei que eu estou procrastinando, então eu tenho que saber o que eu deveria estar fazendo e por que eu deveria estar fazendo. Só isso, eu fiz esse exercício, me fez ver viradas de chaves gigantescas no meu negócio, tanto que depois eu fiz um alinhamento com o Marcel, e me deu uma virada de chave pessoal mesmo, de uma fidelidade, que eu ainda estava tendo uma fidelidade oculta aqui, nos meus afazeres. E olha que muito louco, quando eu olho o que eu estou fazendo e por quê, e o que eu deveria estar fazendo e por que eu deveria estar fazendo, quando eu fiz esse exercício, eu já contei para algumas pessoas, a minha avó já foi política, palanqueira e vereadora e não sei o quê. Na noite que eu fiz esse exercício da mudança do hábito, dessa raiz, né, de enxergar a raiz do hábito, eu sonhei com a minha avó me dando um abraço, dizendo que estava com saudade. E aí, como sonhos são sempre faces, né, aquele livro da Jornada da Heroína diz que os sonhos são sempre as faces, as facetas e nuances da nossa própria personalidade que está oculta, que a gente ainda não está vendo. Então, quando eu sonho com a Nani, sei lá, não sonhei com a Nani, mas se eu sonho com a Nani, é algum ponto da personalidade da Nani que é minha, que eu não consigo ver. Então, é como uma faceta da minha personalidade que estava oculta em mim. E se está oculta em mim é porque algo soterrou aquela parte da minha personalidade. Então, o que, que esse sonho muitas vezes quer me mostrar? E aí eu sonhei com a minha avó quando eu olhei para o ponto do conhecimento. O que eu deveria estar fazendo e por quê? O que eu estou fazendo e por quê? Então, é o primeiro ponto, elemento que compõe a raiz, a estrutura do hábito. O segundo ponto é a habilidade. A partir do ponto que você sabe o que é que você está aí querendo mudar, né? Você precisa saber como fazer isso. Então, dentro da habilidade é o como fazer. Como fazer? Vou ter um evento presencial. Nunca fiz um evento presencial. E aí, hoje eu estava lá fazendo como se fosse um roadmap, né? Do dia 27 de julho para cá. Como fazer isso? Eu não quero procrastinar essa data, eu quero que esse evento aconteça. E aí eu fui lá
no cara que me treinou, no André Kercher, e fui olhar para a plataforma dele, fui acessar os conteúdos de novo, fui. O como fazer está todo descrito lá. Por que, que eu ainda não tinha feito? Por que, que esse evento não aconteceu? Já tem um ano dessa formação. O que, que eu estava procrastinando? Que foi aí que eu virou uma chave para mim ainda, uma fidelidade com meu pai. Por que, que eu não posso trabalhar com treinamentos de pessoas? Por que, que eu não posso estar na frente, no palanque, num palco? E aí o como fazer, então primeiro eu descobri o que, o porquê, e o como eu começo a olhar para a simplicidade daquilo que é possível no meu momento atual. Lembra do bebê? Se eu estou virando, eu tenho que olhar para aquilo que eu dou conta nessa etapa da jornada. O Steve Covey ele fala que os hábitos eles vão se tornar uma espiral ascendente, uma espiral ascendente. Porque ele falou que quanto mais você pratica o hábito, mais você se torna aquele hábito e potencializa cada vez mais. Então ele falou, quando você toma posse do conhecimento e descobre uma habilidade do como fazer, você não vai começar correndo, uma criança, quando ela vira, ela não vai começar andando e correndo. Ela ainda vai dar uns passos. Quando ela for dar os passos, tutibiando. Então, ele fala que a habilidade é a gente saber o como fazer naquele estágio que nós estamos. Uma pessoa que procrastina muito, se ela consegue dar um primeiro passo, uma primeira virada de ficar 20 minutos sem o celular, já é uma grande virada. Só que ela não pode retroceder, porque daí se ela retrocede, ela volta para tudo de novo, né? Tem uma parte aqui do livro que eu traduzi assim, mas ele diz algo que quando você cai na vala do hábito, que você estava, que era ele não usa a palavra destrutiva, mas ele fala que não está fazendo você alcançar o que você deseja, né? Ou está fazendo você alcançar um resultado que não é um resultado esperado. Você tem que começar do zero, porque tem algo que dentro de você não estava acreditando que aquele passo que você deu foi verdadeiro dentro de você. Tem eu não, a Nani me conhece, quem vai assistir aqui gravado também sabe que eu falo da reta intenção do coração. Nesse livro aqui dos Segredos da Lente Milionária, ele fala que existe uma lei da intenção. Aquilo que tem dentro do teu coração como verdadeiro é aquilo que dá a fortaleza necessária, a força necessária para você dar o passo na direção daquilo que você genuinamente quer. Então, quando eu olho para Steve Covey falando da habilidade do como, se a gente olhar para o ponto do empreender, para o ponto do emagrecimento, para o ponto relacional, todo mundo sabe o mínimo que se precisa fazer. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que para emagrecer, ou pelo menos para não engordar, precisa beber água, exercício físico e alimentação. Tem o sono, tem vários outros fatores, mas é o mínimo. Um relacionamento, para ele dar bom, o mínimo é diálogo, relacionamento de casal, precisa rolar um sexo gostoso, precisa ter alinhamento de dinheiro. Se a gente olha para o mínimo que precisa para o nosso empreender, prospecção de cliente, era outra coisa que eu não estava fazendo ativamente. Prospecção ativa, ter um bom produto onde você confie no seu produto e venda. Quantas mulheres eu estava tá no meu meio com vergonha de ofertar produto? É. Você está dando o seu melhor nesse produto? Você acredita nele? Então, o Steve Covey fala: se você não acredita, pode. Por isso que a ética da personalidade é tão sensível, né, ao tempo. Se você não acredita que aquilo é genuíno, verdadeiro, não tem sustentabilidade. Então, o segundo ponto da estrutura do hábito é a habilidade, é o como fazer.
E o terceiro ponto da estrutura do hábito é o desejo. E aí tem algo muito interessante que ele traz, eu até marquei aqui, eu gosto de marcar minhas coisinhas, né? Dentro do ponto do desejo, ele falou bastante da questão do querer genuíno. Agora eu não acho, né? Ele falou do querer genuíno, desse movimento de eu agora entendi o que eu quero, o que e o que eu deveria estar fazendo, por quê, o como fazer, mas internamente, dentro do meu coração, na reta intenção do meu coração, eu quero. E aí, dentro do querer, eu trouxe para cá esse movimento do eu quero, do por o que, que eu quero pela coisa certa, né? Como eu aprendi com a Nani, é a coisa certa pelo motivo certo ou é a coisa certa pelo motivo errado? Como que está a reta intenção do meu coração? Esse querer, ele é genuíno e está intrinsecamente ligado com as leis universais, com os princípios universais. E aí ele fala que a gente só consegue alterar a estrutura do hábito, isso aqui ele está trazendo a estrutura do hábito para a gente não entrar no loop do hábito. Mas quando a gente olha para essa estrutura e a gente olha para o desejo, ele fala: não adianta saber o que é, por quê, não adianta saber o como fazer se você não tem clareza, se você quer de verdade mudar esse hábito. E aqui foi um ponto para mim que foi assim, uma baldada de água bem gelada na minha fuça. Porque eu me deparei com detalhes do meu de olhar para a minha saúde que eu olhei que verdadeiramente eu não quero. Se eu falo da boca para fora, quero eliminar 6 quilos, que eram 10, agora já são 6, né? Mas eu não quero abrir mão de todas as delícias que eu como. Aí, olha só o que eu fiz nesse exercício, que ele fala isso aqui sobre as camadas e os níveis que a gente vai dando conta de acessar para poder mudar os hábitos e girar, fazer essa mudança progressiva que ele fala para mudar. Eu trouxe esse movimento para o meu emagrecimento, trouxe esse movimento para mim, para o meu olhar raio-x dentro do emagrecimento. E aí ele fala assim: você tomou conhecimento e agora você sabe como, mas o seu desejo ainda não está tão fortalecido. Qual é o mínimo necessário? Lembra que pensamento gera ação. Quais são os paradigmas que faz você ainda ter esse desejo ardente por algo que não está levando você para o resultado que você espera? Vou dar um exemplo disso. Eu fiz jejum intermitente muito tempo atrás e bastante tempo. Eu fiz longos períodos, né? E longo período de tempo. Foram mais de 2 anos. Isso já estava no meu cotidiano, no meu dia a dia. Aí, conversando com o Marcel, eu falei para ele que eu quero retomar o jejum intermitente, pelo menos 2 vezes na semana. Eu vou começar com uma vez, e aí depois de um tempo eu coloco o segundo dia. Antes eu fazia 3 vezes na semana. E aí, olha só, um exemplo prático disso que eu estou trazendo aqui. O Marcel fala assim para mim: mas você já me falou que estresse é um dos fatores que impede a gente de emagrecer. Falei, é um fator que impede a gente de emagrecer, mas por que que o estresse está atrelado ao jejum? E aí ele fala para mim, porque se eu pensar em fazer jejum intermitente, eu já fico estressado. Porque, ó, ele pode ter conhecimento, ok, por quê, dos benefícios que o jejum traz e tudo mais, ele pode saber o como fazer, mas se o desejo dele não é genuíno, ele faz porque eu estou fazendo, porque ele vai, porque na crença dele, na cabeça dele, na lente condicionada do mundo dele, fazer jejum é estressante,
vai ter sustentabilidade. Ele não vai conseguir mudar esse hábito. Então, talvez para o Marcel não seja um jejum. Entende? Então, esse é um movimento que a gente vai usar para essa estrutura do hábito para toda e qualquer área. Para toda e qualquer área. Tá fazendo sentido aqui, Nani? Bom, então como muda? E aí ele fala assim, tá, então vamos pensar em como mudar. Então ele dá aqui três passos, tá? O primeiro passo, você muda um pouquinho, o modo como você vê essa situação desafiadora. E ele ainda nem entrou nos hábitos. Ele está falando como muda aquilo que você já. Porque na aula passada eu dei um exercício sobre percepções. Então você vai mudar um pouquinho. E aí ele fala que quando você muda um pouquinho esse padrão de pensamento, os paradigmas, as formas condicionadas que você pensa, o segundo passo é você olhar para como você passa a enxergar o mundo quando você faz essa pequena mudança. Por que que ele traz isso? Porque ele diz uma coisa, que quando a gente muda a nossa percepção de ver o mundo, aula a semana passada, eu não sei se a Nani viu, eu nem lembro se eu coloquei no grupo. Ele trouxe uma frase no primeiro capítulo do livro que eu fixei, que ficou muito nítida na minha cabeça, que ele fala que você é aquilo que você vê. E ele trouxe isso na aula passada num ponto que era assim: se você vê, seja o que você é hoje, o que é real na tua vida hoje, a sua situação de vida atual, isso que você vê, você é. Mas isso também vale para aquilo que você consegue visualizar de futuro, de projeto, de sonho. Então, quando eu lembro que eu vejo a minha escola, ele fala: você já é. Só que você precisa se tornar esta pessoa, fortalecer os hábitos que vai alcançar aquele lugar. E ele chama isso de vitória pessoal e vitória pública, que é onde os 7 hábitos vão nos levar. Então ele fala assim: primeiro ponto, mudar um pouquinho. O segundo ponto, quando você muda a percepção, você já começa a alterar a forma como você se percebe no ser. E isso tem tudo a ver com a sua essência mais genuína. Quando você altera o ser, daí você vai conseguir alterar o fazer. E ele fala que a gente não consegue sustentar o hábito porque a gente só fica focado no fazer. Quer ver? Peraí, eu vou fazer um gráfico para você ver. Então, ele fala que isso vai virando um ciclo virtuoso. O terceiro ponto. Ao mudar o que você, ao mudar o ser, você tem novas atitudes e novos comportamentos que, por consequência, vão trazer novos resultados. Então, o que ele está dizendo é algo mais ou menos assim. Aqui, ó. Aqui é o ser, aqui é o fazer e aqui é o ter. Então, eu quero a escola, eu quero alcançar esse lugar, mas eu não consigo fazer o que eu preciso fazer e alcançar aquele lugar se eu não mudar a minha visão de mundo interna. Então, quanto mais eu consigo mergulhar para dentro, eu vou conseguindo melhorar as práticas daquilo que eu faço. Aí eu parei, não estou avançando. Eu volto, mergulho para dentro e consigo encontrar. Mas o que e por quê, e aí eu consigo encontrar o como. Então, eu vou avançando na medida que. E aí ele fala que isso aqui vai virando uma espiral ascendente.
até você alcançar aquilo que você quer. Porque se você já vê, você já é capaz de ter. Só que você precisa começar a olhar para esse ponto do desejo mais genuíno, se ele está enraizado nos princípios universais. Aí a gente consegue mudar a estrutura do hábito para poder fazer uma mudança concreta e duradoura. Ele chama isso de contínuo da maturidade. Ele chama isso de contínuo da maturidade, que ele diz que, e aqui foi de onde eu aprendi sobre os três níveis de maturidade, que é do dependente, do independente e do interdependente. E aí ele faz essa analogia com os bebês, que ele fala, quando a gente nasce, nós somos todos muito dependentes. Se ninguém cuidar da gente, a gente morre. Então, ele fala que todo mundo precisa passar por esse ponto da maturidade que gera a dependência. Só que o que acontece é que tem muita gente que acaba ficando preso nesse lugar da dependência. Fala, não, o outro é problemático, o ambiente, o marido, o governo. Se o rico, é por isso que eu sou pobre. Ou eu engordo porque o Marcel traz pamonha. Não traz mais. Mas eu vou olhando para o outro, o externo. Quanto mais no externo a gente está olhando, menos evoluído a gente está no nível da maturidade. Depois do segundo nível, ele fala, lembra de um adolescente, quando ele está lá e ele começa a buscar ter independência de fazer, tomar as suas próprias decisões, no colégio, em grupos, dos amigos, vai trabalhar, começa a buscar esse movimento da independência. O que ele fala sobre esse ponto é que muitas vezes tem pessoas que ficam presas nesse nível e acham que tudo só é e tem que ser do jeito dela. Então, é muitas vezes uma empresa que não consegue crescer porque a pessoa não consegue delegar, é um lugar que muitas vezes não consegue ter ninguém para ajudar, porque só ela sabe fazer. Eu, quando fui confeiteira, há um tempo, um período da minha vida, eu treinava pessoas para fazer exatamente o que eu fazia, daquele jeito que eu fazia, não aceitava mínimo, nada de diferente. Isso é um ponto de maturidade. E muitas vezes eu virava à noite para fazer coisas que eu queria que fizesse só do meu jeito, eu não conseguia nem ensinar. Então, isso é um ponto também que é o contínuo da maturidade, que ele fala, quanto mais eu vou praticando os hábitos, aquilo que eu sei que eu preciso, como eu preciso e o meu desejo genuíno, mais eu ganho maturidade. Até que a gente entra no nível da interdependência, onde a gente não se vê mais como um ramo cortado da videira. É como se a gente. É como não, é exatamente assim que ele traz e é como é. Como a gente vê na codependência, a interdependência, onde pessoas estão se relacionando, trocando experiências, crescendo mutuamente. Então, uma pessoa que chega nesse nível, ela já passou pelos pelos seis hábitos. E aí ela só está lá nos níveis mais acima, que é o sétimo hábito. Bom, vou fazer aqui então a visão geral dos sete hábitos para vocês, para daí vocês terem clareza de como que é. E aí, na próxima semana e a cada semana, a gente vai vendo um hábito por vez, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar essa tela aqui com vocês. Essa imagem aqui. Nossa. Beleza. Então, a visão geral dos sete hábitos. O que que é essa visão geral? Ele diz o seguinte:
que os 3 primeiros hábitos que a gente vai estudar é seja proativo, comece com o objetivo em mente e primeiro mais importante. Esses 3 primeiros hábitos, eles são os hábitos que dão a musculatura para você se tornar independente. É o que faz você sair da dependência para a independência. Então, ser proativo, começar com o objetivo em mente e, primeiro, mais importante. Quando a gente está numa aspiral ascendente, nesses 3 hábitos, a gente começa a avançar para o quarto, quinto e sexto hábito, que são os hábitos que geram vitórias públicas, que é pense no ganha-ganha. O quinto hábito, procure primeiro compreender, depois seja compreendido. E o sexto hábito, crie sinergia. Tanto que aqui já começa a entrar no movimento da interdependência. Crie sinergia é quando você faz novas parcerias, é quando você consegue fazer alinhamentos com o seu bem, é quando você consegue ter clareza daquilo que do que o outro pode te ajudar naquilo que está deficitário para você. Então, aqui é quando a gente cria essa espiral ascendente para caminhar para o sétimo hábito, que ele chama de afie o seu machado, afie o instrumento, aquilo que você tem. E eu, estudando esse livro, eu me vi muito aqui, ó. Tô afiando o machado, tô me preparando, não me sinto pronta. No fundo, na verdade, era uma insegurança. Então, ele fala uma coisa que foi uma coisa bem, um tapa bem grande na minha cara, que ele diz assim, ó, é impossível uma pessoa que não tem vitórias particulares alcançar e sustentar uma vitória pública. Só dá conta da vitória pública quem já tem as vitórias particulares. É o exemplo do bebê. É quando a gente olha para aquilo que eu preciso fazer primeiro por mim e, nossa, essa tem uma parte da aula que eu não vou conseguir dar aqui, senão essa aula ia ficar gigante, que eu consegui fazer muitas conexões com o guarda-chuva das funções. Faz muito sentido tudo isso aqui para mim dentro do guarda-chuva das funções. Primeiro você, seja proativo, primeiro com você, com seus projetos. Você deu o seu primeiro passo com relação ao seu relacionamento, com relação às suas finanças, com relação ao seu negócio, com relação ao seu corpo. Depois, comece com um objetivo em mente. Qual é o seu objetivo? Quanto mulher, quanto esposa, quanto mãe, quanto profissional. Eu fiz muitas conexões com o guarda-chuva das funções aqui. Primeiro, o mais importante. Primeiro você e depois a sequência da importância. Beleza. Vai ficar disponível lá no YouTube, tá bom? Obrigada pela sua presença, lindeza. Então, isso aqui, nossa, virou muitas chaves para mim, muitas chaves. E aí, quando eu começo a ter as vitórias particulares, naturalmente isso aqui aumenta a sua autoestima, isso aqui aumenta a sua autoconfiança, isso aqui te dá segurança, porque você está segura de si para ir pensar num ganha-ganha na hora de fazer uma troca. Isso aqui te dá segurança para você primeiro compreender do que ser compreendido, você não fica esperando do outro. Isso aqui feito e sustentado te dá segurança para buscar fazer uma sinergia, entende? Então, essa base é do que a gente precisa para poder desenvolver esses 7 hábitos. Mas se a gente não conhece a estrutura do hábito que compõe, o que forma o hábito, dificilmente a gente vai conseguir chegar nas vitórias públicas. Entende?
Então, esse é o conteúdo que eu tinha para passar hoje. Quero que você pense sobre isso. Ah, vou deixar o exercício. Espera aí que eu vou dar o exercício. Não está aqui. Mas o exercício é o exercício do hábito. O que que você vai fazer? Você aprendeu aqui que o hábito tem uma estrutura, né? Que forma esse hábito. O hábito de pensar, o hábito de sentir, ele é manifestado nas suas ações que geram os resultados. Para você poder mudar isso, você precisa mudar o como você pensa, os seus paradigmas. Então, qual vai ser o exercício? Você vai fazer a lista, como eu fiz. Vou pegar aqui meu papel de novo. Dos três elementos que compõem o hábito: o conhecimento, a habilidade e o desejo. Você vai ver dentro disso que eu quero mudar, dentro desse hábito que eu quero mudar, o que é que eu preciso mudar? E por quê? O que e o porquê eu preciso mudar dentro do pilar conhecimento. No segundo ponto, aí você anota. Você vai olhar para eu sei como mudar, eu sei o que fazer, como fazer, né? O que? O que é aqui no conhecimento. Como fazer? Se eu não sei, onde eu consigo buscar esse conhecimento do como? E o terceiro é o desejo. Eu quero de verdade mudar esse hábito. Então, o seu exercício para essa semana é você tomar atenção para esses três elementos que formam a estrutura do hábito. Para daí você começar a mudar a forma como você pensa, os paradigmas, a forma como você percebe o mundo à sua volta, para daí começar a gerar novos pensamentos, novas emoções, novos sentimentos e novas ações para então alcançar novos resultados. Tá bom? Esse é o exercício da semana. Então, ó, deixe seu comentário aqui se você já conseguiu captar uma sementinha aí de qual hábito você precisa mudar ou que tem dificuldade em mudar, tá bom? Semana que vem a gente se vê com o hábito número um, que é o seja proativo, tá? Vejo vocês na próxima aula. Tchau!